Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, João 3 verso 34, a Palavra de Deus e o Espírito Santo. O versículo João 3 verso 34 é uma declaração poderosa sobre a autoridade de Jesus e a ação do Espírito Santo. Ele afirma que Jesus, enviado por Deus, fala as palavras de Deus porque ele dá o Espírito sem limitações. Essa afirmação destaca a profunda conexão entre Jesus, o Pai e o Espírito Santo, e tem implicações importantes para a nossa compreensão da fé cristã. No contexto histórico, Jesus acaba de ter uma conversa profunda com Nicodemos, um líder religioso judeu que buscava entender o reino de Deus. Nicodemos demonstrava dificuldade em compreender a necessidade de um novo nascimento para entrar no reino, revelando o desconhecimento da fé cristã sobre a natureza espiritual. Jesus, em sua resposta, destaca sua autoridade divina e o poder do Espírito Santo, afirmando que aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Essa declaração aponta para Jesus como o porta-voz e revelador da vontade do Pai. A interpretação desse versículo revela a centralidade do Espírito Santo na fé cristã. Jesus, por ser enviado por Deus, possui autoridade e poder para dar o Espírito sem limitações. Isso significa que o Espírito Santo, como um dom de Deus, está disponível a todos que se abrem para receber a salvação em Jesus. O Espírito Santo, então, guia, ensina e transforma a vida dos crentes, conduzindo-os à verdade e à santidade. Essa promessa de receber o Espírito Santo, sem limites, nos dá esperança e segurança, confirmando que Deus está conosco, nos guiando e nos capacitando para viver uma vida de fé e obediência. Estudo Bíblico, João 3 verso 34, a plenitude do Espírito. O versículo de João 3 verso 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Apresenta uma declaração profunda sobre a autoridade e plenitude de Jesus Cristo como o porta-voz de Deus. Ele destaca a natureza única de Jesus como o enviado do Pai, que recebe o Espírito Santo sem restrições, permitindo-lhe transmitir a verdade divina com plena autoridade. Neste contexto histórico, a autoridade de Jesus era desafiada pelos líderes religiosos judeus, que se consideravam detentores da tradição e interpretação da lei de Moisés. A alegação de Jesus de ser o enviado de Deus, falando as palavras de Deus, gerava controvérsia e hostilidade. A frase "não lhe dá Deus o Espírito por medida" destaca a natureza ilimitada do Espírito Santo em Jesus, diferenciando de todos os outros profetas e líderes religiosos que recebiam o Espírito em medida, para cumprir uma tarefa específica. Através desta declaração, compreendemos a profunda conexão entre Jesus e o Pai. Ele não apenas fala as palavras de Deus, mas o faz com a plena autoridade do Espírito Santo, revelando a vontade de Deus em sua totalidade. A plenitude do Espírito em Jesus garante a verdade e a autoridade de suas palavras, dando-lhe poder para realizar milagres, perdoar pecados e oferecer a salvação a todos que nele creem. Esta verdade nos impulsiona a buscar a orientação do Espírito Santo, reconhecendo Jesus como a fonte da verdade divina e o caminho único para o Pai.